11 de setembro de 2001. There's somebody staffed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got an ace or something. Someone is what in business class? I'm sitting in the back. Somebody's coming back from business. If you can hold on for 1 second. Às 8h46 da manhã, o voo 11 da American Airlines colidiu com a torre norte do World Trade Center. A história do mundo e da aviação nunca mais seria a mesma. Senta que lá vem história. O ataque ao World Trade Center foi um dos eventos mais devastadores e impactantes da história, que resultou em milhares de mortes, destruição e mudanças profundas na política e segurança internacional. E quando falamos em segurança, falamos diretamente sobre aviação. Afinal, os aviões foram usados como instrumento pela Al-Qaeda para orquestrar o maior ataque terrorista de todos os tempos aos Estados Unidos. My name is Bill Einreinhofer. I'm a faculty member at the New York Film Academy and a documentary filmmaker. On September 11th, I lived just across the river, the Hudson River, from Manhattan. It was there that I saw the South Tower collapse. Eu conversei com o Bill Einreinhofer, um americano que viveu de perto o 11 de setembro. Para ele e tantos outros, aquela manhã começou tranquila e rotineira, não só em Manhattan, mas também em Boston, local de origem do voo 11 da American Airlines, o primeiro avião a colidir na Torre Norte. My September 11th actually began on the evening of September the 10th. I worked downtown at a TV studio. And I had worked late that evening. And so I decided I wasn't going to come in the next morning. So I left the studio, I got onto the train, and the train was stuck underneath the World Trade Center. And I sat down there for maybe an hour and a half before finally the train moved. I got over to New Jersey, I got home. So instead of being at work that morning, I was in bed. 5 terroristas embarcaram no aeroporto internacional Logan, em Boston, entre as 6h45 e 7h40 da manhã. Um Boeing 767 decolou com 76 passageiros, 11 tripulantes e 5 terroristas a bordo. Porém, antes da decolagem, houve uma falha gigantesca no controle de segurança para acessar o portão de embarque. Os postos de controle eram operados pela empresa Globe Security, sob um contrato com a American Airlines. De acordo com o Commission Report do governo americano, uma máquina de raio-x teria rastreado a bagagem de mão dos sequestradores. Porém, nenhum dos supervisores do posto de controle os chamaram de volta ou relataram qualquer suspeita em relação à triagem. Mohamed Atta, Suqami e outros comparsas foram selecionados pelo CAPS, o Computer Assisted Passenger Pre-Screening System. Esse sistema foi implementado pela primeira vez no final dos anos 90 e foi uma resposta à ameaça do terrorismo doméstico e internacional nos Estados Unidos. E embora Mohammed tenha sido identificado em Portland e os outros 3 homens em Boston, a seleção afetou apenas
o manuseio das malas despachadas e não da triagem no posto de controle. Assim, todos os terroristas passaram pelo posto de controle e seguiram para o portão de embarque. Atta, Omari e Sukami pegaram seus assentos na classe executiva, assentos 8 Delta, 8 Golf e 10 Bravo. Outros 2 homens tinham assentos na fila 2 na cabine da primeira classe. A ação do outro avião, que bateu na outra torre do World Trade Center, foi feita na mesma hora, de forma coordenada. Mas este é assunto para o segundo episódio da nossa série. A tripulação do voo 11 estava pronta e a aeronave decolou de Boston com destino a Los Angeles às 7h59. O Boeing 767, registrado como November 334 Alpha Alpha, foi fabricado em 1987 e tinha capacidade para transportar 158 passageiros. A distância entre os aeroportos de Boston e Los Angeles é de 4.815 quilômetros, que resulta em aproximadamente 6 horas de viagem. Os aviões comerciais, como o Boeing 767, costumam voar em altitudes de cruzeiro que variam de 30.000 a 40.000 pés, cerca de 9.000 a 12.000 metros acima do nível do mar. E naquele dia, 11 de setembro, todas as variáveis técnicas, incluindo as condições climáticas, eram favoráveis para um voo de sucesso entre a origem e o destino. Porém, logo após o sinal de apertar cintos ser desligado, por volta das 8h14, os terroristas assumiram o controle da aeronave. Não há informações sobre como eles entraram na cabine de comando. No entanto, nesta época, as portas das cabines eram frágeis, de tal maneira que qualquer pontapé abria. O transponder foi desligado e os controladores de Boston perderam contato com o voo 11 da American Airlines. American 11, climbing table level 350. American 11, Boston. This is Adam. This is Boston. I tried American 20 left, and I was going to climb. He will not respond to me. Looks like he's turning right. O avião saiu completamente da rota, fez uma curva e seguiu pelo rio Hudson até Nova York, onde estava localizado o World Trade Center. Às 8h19, a comissária número 3 do voo 11, a Beth Ong, ligou por um telefone do avião para relatar a emergência a bordo. A ligação durou 25 minutos. Hello? Yes, hello? What is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. Okay, our number 1 got stabbed. Nobody knows who stabbed who, and our 5 has been stabbed. Can anybody get up to the cockpit? Can anybody get up to the cockpit? Neste momento, a central de emergência da companhia aérea já tratava o caso como um ato criminoso. American Airlines emergency line, please state your emergency. Hey, this is Nitty, American Airlines calling. I am monitoring a call in which Flight 11, the flight attendant is advising our reps that the pilot, everyone's been stabbed. Flight 11? Yep. We contacted air traffic control. They are going to handle this as a confirmed hijacking. So they're moving all the traffic out of this aircraft's way. Okay. He turned his transponder off, so we don't have a definitive altitude for him. They seem to think that they have him on a primary radar. They seem to think that he is descending. Às 8h25,
o Centro de Controle de Boston conseguiu captar a voz do terrorista Mohammed Atta, enquanto ele achava que falava com os passageiros. Por um erro de Mohammed, o microfone estava ligado para se comunicar com o controle de tráfego aéreo, e não era difícil errar esse botão. Eles são muito próximos um do outro, e mesmo pilotos experientes às vezes cometem esse equívoco. Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Just stay quiet. Às 8h41, a comissária de voo disse que os passageiros do avião não sabiam o que estava ocorrendo e pensavam haver uma emergência médica lá na primeira classe. Os controladores de tráfego aéreo, que já tratavam o voo AA-11 como um sequestro, acreditavam que ele se dirigia ao aeroporto JFK, em Nova York, e abriram caminho para o avião, achando que ele pousaria naquele aeroporto. Porém, Mohammed Atta estava no controle da aeronave e fez uma curva pelo rio Hudson, descendo gradativamente de altitude. Mohammed e Marwan Al-Sherri frequentaram a escola Huffman Aviation em Venice, na Flórida, entre julho e dezembro de 2000. Ambos receberam treinamento, adquirindo habilidades que posteriormente seriam usadas para pilotar aeronaves comerciais. At the time, the instructors thought it was a little strange that these student pilots really did not care about learning how to take off or land. They just wanted to be able to fly the plane once it was midair. In retrospect, it's obvious they weren't going to take off. They were never going to land. Às 8h46, o voo 11, que transportava 92 pessoas inocentes, colidiu com a majestosa Torre Norte do World Trade Center. A aeronave bateu na altura do 93º andar ao 99º. Os minutos que se seguiram foram de tensão e desespero. Enquanto sirenes ecoavam pelas ruas, equipes de emergência trabalhavam arduamente para resgatar pessoas presas nos andares superiores. The firefighters in New York, I cannot say enough about them. Because, no, they had never trained for an aircraft to hit one building, let alone for two aircraft to hit two buildings. This was totally outside of anyone's imagination. So they were essentially making things up as they went along. They had to invent new strategies. They had to invent new ways. How you doing? It's the fire department. Hi. I'm on the 100th floor of the World Trade Center with 30 people in the northeast corner. It's hard to talk. Yeah. There's a lot of smoke. Right. There's heat. We're all overreacting. Please come right now. All right, no problem. We'll get to you. Please, immediately. They're on the way. Bye. Cerca de 39 mil litros de combustível de avião foram espalhados por diversos andares, dando início a incêndios generalizados. As temperaturas de até 1000 graus Celsius fizeram com que o piso dos andares cedesse e as colunas se curvassem, provocando os sons de explosões. The great tragedy is that once they got inside those buildings, their radios didn't work.
They did not know what was going on. They could not get any orders. So when the order came to leave the building, because it was so dangerous, many of those firefighters, they never heard that order. They never heard the order to leave. Mas, diante de toda a tragédia, um cenário ainda mais apavorante se avizinhava. Às 10h28, com uma força incontrolável, a estrutura abalada cedeu sob o peso e o calor infernal, sucumbindo ao próprio destino. O colapso da Torre Norte começou, transformando o céu azul de Nova York em uma nuvem de poeira e escombros. Ironicamente, a primeira torre a ser atingida foi a segunda a desmoronar. Este é o tema do nosso próximo vídeo, o voo United 175 e a Torre Sul, o maior ataque terrorista da humanidade. Como vimos no primeiro episódio, na manhã de 11 de setembro de 2001, houve um ataque terrorista à Torre Norte do World Trade Center. O que ninguém esperava é que um segundo avião estava a caminho, e esse o mundo inteiro assistiu. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. O segundo avião a atingir o World Trade Center foi o voo United Airlines 175, um Boeing 767-200, a uma velocidade estimada em 900 km por hora. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Naquele momento, o mundo tinha a certeza que não se tratava de um acidente, e sim que os Estados Unidos estavam sob ataque. Senta que lá vem história. O 11 de setembro é o tipo de evento em que todos aqueles que assistiram os edifícios pegando fogo se lembram onde e o que estavam fazendo. Eu estava tomando um café da manhã em um bar na região central de São Paulo e olhando a TV, que estava ligada em um plantão de jornal quando tudo aconteceu. E como profissional da aviação, era difícil processar aquilo tudo que estava acontecendo. E com toda sinceridade, eu não entendia direito. Eu tinha 34 anos. E quando eu fiquei sabendo que era o avião da empresa que eu trabalhava, o segundo a atingir a torre, veio aquele frio no estômago. A primeira coisa que eu fiz, ligar para o trabalho, porque eu estava de folga nesse dia. E veio a informação que todos os voos em direção aos Estados Unidos estavam cancelados. Não tinha outra coisa a não ser me sentir como eu estou me sentindo agora, arrepiado, e só pensar que era o fim da minha carreira. E se para mim, que estava vendo pela televisão, era difícil processar aquilo que estava acontecendo, imagine para quem viveu essa tragédia. E no dia 11 de setembro de 2001, eu estava trabalhando, como fazia todos os dias, em uma das torres do World Trade Center. Eu conversei com Larry Faria, brasileiro que trabalhava no 25º andar e estava dentro da Torre Norte naquele dia fatídico. Quando nós sentimos a pancada, aquele barulho, e o prédio balançou, o prédio fez um pêndulo, como tivesse um pêndulo mesmo,
jogou de um lado para o outro e foi se ajeitando assim até parar. Eu olhei para o meu colega do lado, esse edifício vai cair. Os ataques foram coordenados para acontecerem ao mesmo tempo, justamente para dificultar a interceptação americana. Os terroristas que sequestraram o voo 175 embarcaram do aeroporto de Logan, em Boston, assim como os que tomaram o voo American Airlines 11. Em outro terminal, a empresa responsável pela triagem era Huntley USA, e de acordo com o Commission Report do governo americano, Mohan al-Shehi e outros 4 terroristas não foram identificados pelo CAPS, Computer Assisted Passenger Pre-Screening System, um sistema que contém uma lista de indivíduos que representam ameaça. Às 7h23, todos passaram sem nenhuma suspeita e embarcaram. A bordo do United 175 com destino a Los Angeles estavam 51 passageiros, 9 tripulantes e 5 sequestradores. 2 deles se sentaram logo à frente, nos assentos 2 Alpha e 2 Bravo. Sherry, líder e piloto do avião, ficou no assento 6 Charlie. Os irmãos Hamza Al-Gandhi e Ahmed Al-Gandhi ficaram na fileira 9 Charlie e 9 Delta, respectivamente. Às 8h42, os pilotos fizeram o último contato com o centro de controle, que relatou uma transmissão suspeita de uma outra aeronave logo após a decolagem. A transmissão havia sido feita pelo voo AA-11, que foi sequestrada quase meia hora antes. Tudo muito coordenado, para acontecer ao mesmo tempo. No momento em que o primeiro avião bateu na Torre Norte, os terroristas iniciaram o ataque dentro do segundo avião, com facas e spray de pimenta, além de ameaçarem ter uma bomba. Os 2 pilotos foram mortos, e aquele silêncio entre a aeronave e a torre de controle se fez presente novamente. United 175, recycle your transponder and squawk code of 1470. United 175, New York. United 175, do you read New York? Delta 1489, do you read New York? Delta 1489, go ahead. Okay, just wanted to make sure you read New York. Às 8h47, o United 175 mudou de códigos de transponder por 2 vezes e 4 minutos depois desviou da altitude em que deveria estar. O supervisor de controle de tráfego aéreo e a central de controle de Nova York identificaram a movimentação estranha, já tendo em mente o cenário de sequestro do American Airlines que tinha acabado de colidir. Hello. See that United 175 anywhere? And do me a favor, you see that target there, the 335 climbing? Don't know who he is. We have a hijack. We have some problems over here right now. Oh, you do? Yes, I can't get a hold of the United 175 at all right now. And I don't know where he went to. All right. Okay, I'll see if I have one. All right. United 175, New York. Um tripulante do voo 175 telefonou para o escritório da United Airlines em São Francisco, relatando que o avião havia sido sequestrado. A ligação durou 2 minutos. Às 8h58, a aeronave mudou de rumo, se dirigindo a Nova York. Jules, this is Ryan. Listen, on an airplane that's been hijacked. Things don't go well. It's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to find. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I'll see you later. Hi, babe. Hope I call you. 2 controladores de tráfego aéreo
narraram a manobra brusca dos terroristas. Hey, can you look out your window right now? Yeah. Can you see God about 4,000 feet, about 5 east of the airport right now? Looks like he's... Yeah, I see him. You see God, look, is he descending through the building also? He's descending really quick too, yeah. Well, that's Well, he's 500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep. That's another situation. What kind of airplane is that? Can you guys tell? I don't know. I'll read it out in a minute. Eu conversei com Bill Ironhofer, jornalista americano, que na época trabalhava a 2 quadras do World Trade Center. But standing there, looking across the river, that was real. That was no film. These were not special effects. Quando o segundo avião bateu, a primeira torre encobria a segunda e não ficou claro que era um novo choque. Mas segundos depois nós não tínhamos mais dúvidas. Era uma outra explosão e o World Trade Center só podia estar sendo alvo de um ataque terrorista. Às 9h03, o United 175 bateu entre o 77º andar e o 85º andar da Torre Sul do World Trade Center. Eu vi caindo tudo pela janela, parecia uma nevasca, porque começou a cair os vidros, bastante vidro, como se fosse uma chuva. E aí começou a cair pedaços de avião pegando fogo, pedaço do prédio pegando fogo. Eu digo, não, isso aqui não foi lá embaixo, de maneira nenhuma, isso aqui foi lá em cima. Sabe, eu, assim, te confesso que eu não peguei o telefone, eu não fiz nada. Eu peguei minhas coisas e fui para a escada de emergência, porque eu estava com medo de que pudesse cair o prédio e eu ficar preso nos escombros. Claro, depois a gente ficou sabendo que quando o avião bateu, ele cortou o fosso das escadas de emergência, do elevador, e escorreu combustível líquido, né, do combustível todo, e pegou fogo. Então, estávamos num clima assim de destruição quase do térreo quando a gente chegou. A diferença de tempo entre as colisões foi de aproximadamente 17 minutos. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. Are the lights still on? The lights are on, but it's very hot. Ma'am. Very hot. We're all the way on the other side of Liberty, and it's very, very hot. Very hot. Wait, we hear voices. Help! Help! That's what I'm doing. I'm just letting you know. Hello, ma'am? A Torre Sul desabou às 9h59. It's on 105th floor, the northwest corner, right? Right. At number 2 World Trade Center. Right. Lady, there's 3 of us in this office. We're not ready to die, but it's getting bad. I understand, sir. We've been trying to get all the apparatus there. I'm trying to let them know where you are. Hello? Hello? We're looking at financial center. 3 of us, 2 broken windows. Oh, God! This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way! We don't know what's happened inside. What we know we have to do is just keep running the other way. The firemen are going this way, so are the police officers. We don't know what's happening. O voo 175 atingiu a torre em um ângulo mais agudo e a uma velocidade mais alta do que o avião da Torre Norte. Isso resultou em danos mais significativos e causou um incêndio muito mais intenso. Actually, when the second tower began to collapse,
I knew what was going to happen. I turned away. I walked away. I did not want to see anything. I could not watch this. Por isso, essa torre desabou primeiro. Fomos aconselhados a proteger a cabeça, porque estava caindo. Tudo está caindo. Vidro caindo. Gente caindo tudo. Eu tenho um amigo que chegou em casa e viu que tinha um pedaço de corpo na calça dele. Coisa horrível, sabe? Embora a Torre Norte tenha sido atingida primeiro, o avião pegou a torre de maneira mais frontal, o que levou a danos ligeiramente diferentes e incêndios menos intensos. Às 10h28, a Torre Norte também foi ao chão. De um dia azul, foi o cinza que tomou conta de Nova York naquela manhã de 11 de setembro. – 2.977 vidas foram perdidas, incluindo passageiros dos aviões sequestrados, trabalhadores do World Trade Center, socorristas e outras vítimas que estavam nas proximidades das torres. Americans are very proud of their country, just like people around the world are proud of their countries. But Americans see the country as something very, very special. And they see it as a place that can transcend disaster, that can transcend sorrow, that can transcend loss. O pesadelo desse dia ainda estava longe de acabar. Outros 2 aviões, United Airlines voo 93 e o American Airlines voo 77, estavam a caminho de Washington, capital dos Estados Unidos. Aquele meu pensamento de que a aviação tinha acabado, ao mesmo tempo colidia com o que eu sei do quanto a aviação é resiliente e do quanto ela encontra soluções para os problemas que vão surgindo. Este é o assunto dos próximos vídeos. Até lá! Estamos sob ataque. Essa foi a mensagem do chefe de gabinete da Casa Branca ao então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que estava cumprindo a agenda em uma escola infantil na cidade de Sarasota, na Flórida. O mundo assistia às chamas tomarem conta das Torres Gêmeas em Nova York. Só o que muita gente não esperava é que esse pesadelo ganharia novos capítulos em outros lugares, com o voo American Airlines 77 que atingiu o Pentágono. Senta que lá vem história. Os americanos definem os ataques do 11 de setembro como uma luta ao inimigo doméstico, ou seja, um inimigo dentro de casa. Após o segundo avião atingir as Torres Gêmeas, todas as aeronaves no espaço aéreo americano passaram a ser suspeitas. Ninguém sabia como e onde seria o próximo ataque. E isso dificultou muito um plano de ação rápido e eficaz das forças de segurança dos Estados Unidos. As imagens que mostram o semblante de preocupação do ex-presidente Bush davam uma noção de que algo grave estava de fato em curso.
Eu conversei com o americano Paul Gleiberman, que morava na cidade de Potomac, a cerca de 35 quilômetros de Washington, a capital do poder norte-americano. Ele, assim como todos, não entendiam ao certo a dimensão do que estava acontecendo, mas tinham a certeza de que aquele dia não acabaria bem. E daquele momento para frente tudo mudou, né? Porque com 2 ataques, agora todo mundo já sabia, todo mundo reconhecia, inclusive eu, que isso não era acidente, né? Tinha gente que era assim, não era acidente, não existe acidente desse tipo, de 2 aviões batendo nos 2 torres do World Trade Center. Fui até a 3º ataque que a gente começou a entender que isso era um projeto muito maior, né? Enquanto o ex-presidente Bush era levado a um local seguro, outro grupo de terroristas finalizava o seu plano com sucesso. O alvo? O Pentágono, localizado na cidade de Arlington, em Washington. Yeah, went in the Pentagon. Looks like it went in the Pentagon. Vocês se lembram quando eu disse no primeiro episódio que foi tudo muito coordenado para acontecer ao mesmo tempo? Enquanto os terroristas do World Trade Center embarcavam em Boston, os protagonistas do atentado ao Pentágono estavam no aeroporto internacional de Washington, praticamente no mesmo horário, às 8h20 da manhã. Os 5 sequestradores fizeram check-in e 3 deles foram sinalizados pelo CAPS, mas o check-in de todos foi concluído. Em seguida, outra falha de segurança no raio-x operada pela empresa Argenbright Security. O Commission Report do governo americano aponta que as malas do Khalid al-Midhar e Mahed Moked foram detectadas e direcionadas para um segundo detector de metais. Mesmo com a abordagem de um agente, as malas passaram pela inspeção. Cerca de 20 minutos depois, às 7h35, Hani Hanjour colocou as malas de mão na esteira de raio-x e passou tranquilamente. Salem al-Hazmi teve disparo de alarmes, porém foi liberado. E na vez do seu comparsa, Nawhaf al-Hazmi, os alarmes dispararam no primeiro e no segundo detector de metais, além de ter sido inspecionado manualmente por um agente. Ainda assim, todos foram liberados. As investigações posteriores da Administração Federal de Aviação classificaram a qualidade do trabalho da segurança como medíocre. O agente deveria ter resolvido a suspeita a partir do momento em que o alarme disparou. Só que ficou claro pelas câmeras de segurança que nenhum procedimento foi feito. Às 7h50, Mahed e Khalid se sentaram nas poltronas 12 Alfa e 12 Bravo. Hani ficou na primeira classe no assento 1 Bravo. E logo em seguida, os irmãos Hazmi se estabeleceram nas fileiras 5 Echo e 5 Fox. Além dos 5 sequestradores, havia 53 passageiros e mais 6 tripulantes a bordo. O Boeing 757 estava pronto para decolar com destino a Los Angeles. Um destino que nunca chegaria. O Boeing 757-223 foi fabricado em 1991 e tinha capacidade para 188 passageiros. O voo 77 da American Airlines decolou às 8h20 e quase meia hora depois atingiu a altitude de cruzeiro. O tempo estimado de voo entre Washington e Los Angeles era de aproximadamente 6 horas a uma velocidade de 830 a 930 km por hora. Às 8h51, os terroristas sequestraram o avião usando facas e isolando os passageiros no fundo da aeronave. Às 8h54, o voo 77 desviou de seu curso original, se dirigindo para o sul. Em algum ponto no espaço aéreo do centro de Indianápolis, o transponder foi desligado e o controle aéreo chegou a perder o avião do radar. Also lost American 77.
Okay. 77. They lost radar with him. They lost contact with him. They lost everything. They don't have any idea where he is or what happened. O voo 11 tinha acabado de bater na torre norte do World Trade Center. Então, a diretoria da American Airlines passou a suspeitar também das atitudes do voo 77 e cancelou todas as outras decolagens da empresa. E daquele momento para frente a gente não sabia se ia ter mais jatos, se ia ter mais ataques, a gente não sabia. Só sabia que o governo fechou o ar, the airspace, no país inteiro foi fechado. Todos os aviões civis foram ordenados para descer, né, para aterrissar imediatamente. E qualquer avião que ficaria no ar, they were risk of being shot down by the Air Force. Vocês se lembram que eu contei no primeiro episódio que o terrorista Mohammed Atta apertou um botão errado e se comunicou com a torre de controle? Is that American 11 trying to call? Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are returning to the airport. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. A partir deste momento, a Administração Federal de Aviação foi avisada que o voo 11 tinha sido sequestrado e em seguida notificaram o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, mais conhecido como NORAD, que começou a monitorar a situação. Hi, Boston Center, Team U. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to. We need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. A Força Aérea dos Estados Unidos decidiu lançar os caças F-15 e F-16 para interceptar os sequestros. No, we have several situations going on here. It's escalating big time. We need to get the military involved with this. Wow, what's going on? Just get me somebody who has the authority to get military in the air now. O primeiro caça designado a responder ao ataque à Torre Norte foi o F-15, que partiu da base da Força Aérea de Otis, a Otis Air National Guard Base, localizada em Cape Cod, Massachusetts. Outros caças, modelo F-16 da base aérea de Langley, na Virgínia, foram despachados para interceptar o voo United Airlines 175, mas não conseguiram chegar a tempo de impedir o impacto na Torre Sul. Hey, can you look out your window right now? Yeah. Can you see God about 4,000 feet, about 5 East Airport right now? Looks like he's... Yeah, I see him. You see God, look, is he descending through the building also? He's descending really quick too, yeah. Well, that's like 500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep. That's another situation. What kind of airplane is that? Can you guys tell? I don't know. I'll read it out in a minute. Another one just hit the building. Wow. Wow. Another one hit it hard. Another one just hit the roof face. The whole building just came apart. Holy smokes. Enquanto isso, o American Airlines 77 seguia rumo ao seu alvo, o Pentágono. A passageira Barbara Olson telefonou para o seu marido, Ted Olson, e relatou que o avião havia sido sequestrado. O marido então a informou dos outros atentados que tinham acabado de acontecer. A essa altura você pode estar se perguntando: como é que as pessoas conseguiam fazer ligações se não existia nem o 3G? Naquela época, a maioria das aeronaves comerciais domésticas americanas era equipada com telefones fixos que eram montados nos encostos dos assentos, na parte de trás. Além dos telefones fixos, algumas aeronaves também estavam equipadas com sistemas de comunicação que permitiam fazer ligações telefônicas usando seus próprios dispositivos, como telefones celulares que estavam nascendo naquela época. Às 9h29, o piloto automático do voo 77 foi desligado. O avião estava a 7.000 pés de altitude e a 60 km do Pentágono.
Poucos minutos depois, às 9h34, o serviço secreto foi informado pelo Aeroporto Nacional de Washington que uma aeronave desconhecida estava voando na direção da Casa Branca. As autoridades mandaram evacuar o edifício. Em uma entrevista para o canal de televisão norte-americano ABC News, a controladora de tráfego aéreo da época, Danielle Howell, explica como foram os minutos antes da colisão. And it went 6, 5, 4. And I had it in my mouth to say 3. And all of a sudden, the plane turned away. This must be one of our guys, sent in, scrambled to patrol our capital and to protect our president. And we sat back in our chairs and breathed for just a second, and the plane turned back. He continued the right-hand turn, made a 360-degree maneuver. A big loop? Correct. And we're telling the supervisor he's turning back in. He's turning back eastbound. Às 9h37, o voo American Airlines 77, que estava a 800 km por hora, se chocou contra a fachada oeste do Pentágono. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. Mais de 16 mil litros de combustível foram despejados no edifício, ocasionando uma grande explosão. Esse edifício é enorme. As paredes, não sei, deve ser de largura, né? As paredes do exterior do edifício. Deve ter uma largura de 3 metros. Feito de concreto e aço. Bastante forte. O avião bateu no prédio no ângulo de 40 graus. As asas praticamente se desintegraram com o impacto. A fuselagem explodiu e abriu um buraco na fachada de calcário do Pentágono. O resto da aeronave seguiu atravessando o anel E, o anel D, o anel C. Com o prédio em chamas, a base da Força Aérea de Andrews, localizada na região de Washington, D.C., enviou mais caças F-16 para proteger o espaço aéreo da capital e os seus arredores. A partir de meio-dia, mais ou menos, talvez 2 horas da tarde, a gente começou a ouvir e ver os jatos militares F-16 fighter jets that were scrambled from Air Force bases. E estava fazendo o que se chama Combat Air Patrol. E isso continuou 2 dias, talvez, 2 ou 3 dias, porque até que eles abriram o ar, né, the airspace. Ao todo, 184 pessoas morreram, entre as que estavam a bordo no avião e as que estavam no prédio. Os bombeiros e equipes de resgate responderam imediatamente ao incidente, mas o incêndio levou várias horas para ser controlado e extinto. O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Atacar esse prédio foi o mesmo que abalar o poder militar norte-americano e sua influência global. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Enquanto isso, outro avião de comportamento suspeito desviava da rota original rumo ao Washington. Esse é o assunto do nosso 4º e último episódio. Voo United 93. As teorias da conspiração e o que mudou na aviação. Até lá!
Um ataque terrorista planejado durante 8 anos para ficar na história. O que os terroristas não esperavam é que o seu quarto alvo não seria atingido devido ao ato de coragem dos passageiros. If you possibly can, try to overpower these guys if you can, because they're hell-bent. Os primeiros soldados que lutaram contra o terrorismo foram os passageiros do voo United 93. Senta que lá vem história. Naquele fatídico 11 de setembro de 2001, quando o mundo testemunhou os ataques brutais às Torres Gêmeas e ao Pentágono, o voo United 93 se destacou como um símbolo de coragem e sacrifício. A bordo daquele avião, passageiros comuns se tornaram heróis ao enfrentarem os terroristas, evitando assim que outro alvo fosse atingido e que mais pessoas inocentes perdessem a vida. Assim como nos outros 3 atentados, os terroristas embarcaram por volta das 7h30 da manhã. Eu enfatizei em todos os episódios que tudo foi coordenado para acontecer ao mesmo tempo, certo? Mas o que os 4 criminosos do voo 93 não contavam é de que o atraso na decolagem fez com que os passageiros soubessem o que estava acontecendo nos Estados Unidos. 4 homens, Saed Al-Ghamdi, Ahmed Al-Nami, Ahmad Al-Hasnawi e Ziad Jarrah, fizeram um check-in. Hasnawi foi selecionado pelo CAPS, o Computer Assisted Passenger Pre-Screening System. Sua bagagem despachada foi examinada em busca de explosivos e depois colocada no avião. Assim como no aeroporto de Boston, faltavam câmeras de vigilância. Por isso, não há provas documentais se os alarmes foram disparados ou se os procedimentos de segurança operados pela Argenbright Security foram executados. A Administração Federal de Aviação investigou os agentes mais tarde. Nenhum se lembrou de nada incomum ou suspeito. Os sequestradores embarcaram no avião entre 7h39 e 7h48. Todos tinham assentos na cabine de primeira classe. O avião deles não tinha seção de classe executiva. Jarrah estava no assento 1 Bravo, mais próximo do cockpit. Nami e Chamdi se sentaram na fileira 3 Charlie e 3 Delta. E Hasnawi ficou no assento 6 Bravo. Naquela manhã de terça-feira, 11 de setembro de 2001, os homens da Al-Qaeda derrotaram todas as camadas de segurança que a aviação civil dos Estados Unidos tinham em vigor para evitar um sequestro naquela época. A bordo havia 53 passageiros, 6 tripulantes e 4 sequestradores. A aeronave estava escalada para partir às 8 horas, mas decolou apenas às 8h42 por causa do tráfego no aeroporto. Agora preste atenção nos horários. Às 8h46, o voo 11 bateu contra a torre norte do World Trade Center. Às 9h03, o voo 175 bateu contra a torre sul. Às 9h37, o voo 77 se chocou contra a fachada oeste do Pentágono. Portanto, o atraso de mais de 40 minutos foi determinante para que os passageiros em voo soubessem, através de seus familiares, as intenções dos sequestradores. You've reached the mobile phone voicemail. Bingham, leave a message. Mark, this is your mom. The news is that it's been hijacked by terrorists. They are planning to probably use the plane to hit some site on the ground. If you possibly can, try to overpower these guys if you can, because they're hell-bent. Try to call me back if you can.
I love you, sweetie. Good luck. Bye-bye. End of message. O voo United 93 era operado por um Boeing 757-200, fabricado em 1996, com capacidade para transportar 182 passageiros. A duração de um voo entre Newark e São Francisco varia de 5 a 6 horas. Logo após atingir a altitude de cruzeiro, o setor de operações da United Airlines avisou aos 16 voos transcontinentais da empresa para tomarem precauções. A mensagem dizia: cuidado com a invasão de cabine de comando. 2 aeronaves bateram no World Trade Center. Às 9h23, a mensagem foi transmitida ao voo United 93. Às 9h26, o piloto pediu para que a mensagem fosse confirmada. E 2 minutos depois, o cockpit foi invadido. Na batalha com os terroristas, os pilotos enviaram um pedido de socorro. Mayday. United 93, that traffic for you is 1 o'clock, 12 miles eastbound 370. Negative contact, we're looking United 93. Just so we can stand them Mayday é um código de emergência usado internacionalmente na aviação para situações de grande perigo. A palavra deve ser repetida 3 vezes, a fim de garantir que a mensagem seja claramente entendida como um pedido de socorro. O controlador de voo tentou o contato, mas já era tarde. A aeronave estava sob o comando do criminoso Ziad Jarrah e o sequestro foi anunciado. You got United 93? I got them, please sit down. Keep remaining sitting. We have a bomb aboard. So it's Calling Cleveland Center, you're unreadable. Say again slowly. Here's the captain. I would like to remain seated. We have a bomb aboard and we are going to back to the airport and we have our demand to remain quiet. O centro de controle de Cleveland percebeu a mudança de rota rumo a Washington e a perda de altitude. A aeronave fez uma curva de 270 graus para o sul. Sem respostas, o controlador fez contato com um avião que estava próximo. We're 56865 Cleveland Center. We have Boeing 757. Can you see him up there, sir? We've got him. What altitude does it appear to be he's at? He's probably 8,000 feet. He's behind us and only about 1,000 feet above us. I advise you stay away from that aircraft. Go north as fast as you can. Vocês viram no terceiro episódio como se faziam ligações a bordo naquela época. A partir dos primeiros sinais do sequestro, os passageiros ligaram para os seus familiares. O primeiro foi Tom Burnett, que perguntou para sua esposa, em voz baixa, se ela tinha ouvido falar de algum avião. A esposa informou que 2 aviões haviam atingido o World Trade Center. Outras pessoas conseguiram informações do que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele dia e logo identificaram que eles seriam o próximo alvo de uma missão suicida. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I don't know what to say. There's 3 guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around, and I've heard that there's planes that's been flown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. End of message. Também teve aqueles que, descrentes de uma solução, se despediram. Se despediram de seus companheiros. Honey, are you there? Jack, pick up, sweetie. Okay, well, I just wanted to tell you I love you. We're having a little problem on the plane. I'm totally fine. I just love you more than anything. Just know that. And
I'm comfortable and I'm okay for now. It's a little problem, so I just love you. Please tell my family I love them too. Bye, honey. Se despediram de seus pais, mães e irmãos. Elsa, it's Lynn. I only have a minute. I'm on United 93, and it's been hijacked by terrorists who say they have a bomb. Apparently, they have flown a couple of planes into the World Trade Center already, and it looks like they're going to take this one down as well. Mostly, I just wanted to say I love you, and I'm going to miss you. and please keep my love to my dad. And mostly, I just love you, and I just wanted to tell you that. I don't know if I'm going to get a chance to tell you that again or not. I love you, and I hope I can talk to you soon. Bye. Depois de uma votação, às 9h57, a reação dos passageiros começou. Em uma entrevista para o canal norte-americano de televisão CBS News, a operadora aérea Lisa Jefferson conta como foi a última conversa com o passageiro Todd Beamer. They're all heroes in my eyes. They really are. They all pitched together and they did what they thought was the best thing to do at that time. And I feel that Todd played a great role in that, because when he told the guys, "Are you ready?" I assumed that they were waiting on his cue. Then they responded to him and he said, "Okay, let's roll." O gravador de voz da cabine de comando captou sons de revolta dos passageiros. Às 9h58, o terrorista que pilotava disse para o outro sequestrador bloquear a porta da cabine e imediatamente começou a fazer manobras bruscas para os lados e mergulhou o avião para desequilibrá-los. A ação foi vista por outra aeronave. If you can, report what he's doing, sir. It looks like he's rocking his wings, according to my observer. Roger. Keeps rocking back and forth. Às 10 horas, o avião voltou a ser estabilizado. O terrorista piloto, Ziad Jarrah, perguntou: "É isso? Vamos acabar com tudo?" O comparsa respondeu: "Ainda não. Quando todos vierem, encerraremos tudo." Às 10h01, o piloto voltou a repetir a pergunta e o terrorista respondeu: "Sim, derrube." Às 10h02, os terroristas jogaram o avião contra o solo de um campo vazio de Shanksville, na Pensilvânia, a 20 minutos de voo de Washington, D.C. A aeronave estava voando em alta velocidade e em um ângulo acentuado. Nesses casos, quando o impacto é vertical, os destroços ficam enterrados e concentrados, dificultando a sua visibilidade na superfície. Para se ter uma ideia, as caixas pretas do avião foram encontradas a 8 metros de profundidade. Todos os 44 passageiros e tripulantes a bordo do United 93 morreram na queda. Eles foram os primeiros a lutarem contra o terrorismo. São considerados verdadeiros heróis. Pagaram com suas vidas para salvar tantas outras. O governo americano acredita que os sequestradores pretendiam atacar o Capitólio ou a Casa Branca. Nas comunicações interceptadas foi possível ouvir discussões de um plano em que o Congresso americano era o alvo. O Congresso é o Capitólio. Okay, United 93. Go ahead. Is 29 miles out of 29 minutes out of Washington D.C. 29 minutes out of Washington D.C. and tracking towards it. This is the one who reversed course in Ohio.
o vice-presidente Dick Cheney emitiu uma ordem para abater os aviões sequestrados. Vice President has cleared us to intercept tracks. Shoot them down if they do not respond first on our... Mas os pilotos militares não receberam a informação até o voo 93 cair na Pensilvânia. Have you heads up Washington? Go ahead. United 93, have you got information on that yet? Yeah, he's down. He's down? Yes. When did he land? Because we have confirmation. He did not land. Oh, he's down? Yeah, somewhere up northeast of Camp David. Os militares relatam que não deu tempo nem de carregar os caças com mísseis, o que tornaria o abatimento quase que uma missão suicida para eles. Foram 8 anos de planejamento da Al-Qaeda para menos de 30 minutos de reação dos Estados Unidos. Eles lidaram com um desafio sem precedentes, com o qual nunca haviam treinado para combater. They had been training for this action for months. Some of them had attended flying school. And at the time, the instructors thought it was a little strange that these student pilots really did not care about learning how to take off or land. They just wanted to be able to fly the plane once it was mid-air. Bin Laden batizou o atentado de Operação Aviões. Inicialmente, o planejamento era para sequestrar 5 aeronaves. Poucas semanas antes dos ataques, um piloto foi preso e os 15 suicidas que ajudariam no sequestro foram redistribuídos. Os recrutados passaram por treinamentos físicos e lições de combate. Eles matavam animais com facas e estiletes, pois era assim que eles matariam as pessoas a bordo. Participaram de cursos de aviação e treinaram em simuladores diversos. Os terroristas do voo 11 e 175, Mohammed Atta e Marwan al-Shehi, fizeram aulas de aviação na escola Huffman Aviation em Venice, na Flórida. Hani Hanjour, um dos sequestradores do voo 77, treinou na Sierra Academy of Aeronautics, localizada em Oakland, na Califórnia. Ziad Jarrah, do voo 93, frequentou a Florida Flight Training Center, em Venice. A partir de 2000, os criminosos fizeram inúmeras viagens para observar a estrutura dos voos, horários dos serviços de bordo e principalmente para detectar qual poderia ser a hora exata de invadir o cockpit, na primeira oportunidade em que a cabine fosse aberta após uma decolagem. Os voos transcontinentais da costa leste para o oeste não foram por acaso. A intenção era de que os aviões estivessem cheios de combustível, já que esse seria o maior fator de destruição. Tudo isso imerso sob um fundamento religioso. This attack was very, very carefully planned. This did not take place on the spur of the moment. It wasn't like Sunday night they decided, oh, why don't we do this? Nunca o governo americano, nem governo nenhum, poderia supor que alguém fosse usar aviões como mísseis. E isso abre os precedentes para as teorias da conspiração. Duvidar dos ataques é um desrespeito com a memória daqueles que perderam seus entes queridos. E eu posso te dizer, eu sou testemunha desse fato. E esses gêmeos, filhos gêmeos, perderam um pai. O pai desses meninos era advogado e ele morreu naquele avião. E eu lembro muito bem, eu vi a viúva desse senhor e era super triste, super triste. Daí quando você enfrenta essa realidade, você não tem dúvida de que aconteceu. Como eu sempre digo, nenhuma vida perdida na aviação é em vão. Por pior que sejam, as falhas são revistas e levam a melhorias. Muitas mudanças significativas foram implementadas para reforçar a segurança na aviação civil após esses ataques. E o que mudou? Os procedimentos de segurança em aeroportos foram significativamente ampliados, especialmente no momento do embarque. Se você já viajou aos Estados Unidos e achou ruim
ter que tirar os sapatos, cintos e outros objetos, tenha em mente que isso faz parte para que uma fatalidade não ocorra novamente. Dentro das aeronaves, nas décadas de 80 e 90, era comum que passageiros fossem autorizados a visitar a cabine dos pilotos, geralmente nos momentos de embarque e desembarque, ou mesmo durante o voo. Após esses atentados nos Estados Unidos, essa prática foi proibida e os cockpits dos aviões receberam portas blindadas. A lei Armando Pilotos contra o Terrorismo foi sancionada em novembro de 2002 e em abril do ano seguinte, os primeiros pilotos portadores de armas estavam a bordo de voos comerciais nos Estados Unidos. A partir daquela manhã de setembro de 2001, tudo mudou. O que pensávamos ser possível apenas em filmes foi colocado aos nossos olhos como realidade. Levamos muito tempo para tratar desse assunto aqui no canal, por conta da sensibilidade e a dor que ele gera. Procuramos falar do 11 de setembro de forma factual, imparcial e ao mesmo tempo trabalhando com a verdade, honrando todas as vidas que foram perdidas, mas que serão para sempre lembradas. A nossa série documental termina aqui. Um grande abraço e até a próxima série. E já deixa aqui embaixo sobre o que você quer que eu fale. Vamos nessa!